Vou só aguardar. Aí. Obrigada, Rodrigo. Então, boa tarde para todas e todos que estão aqui hoje. Nós vamos dar início ao segundo dia do primeiro simpósio de arquitetura e urbanismo da FAAP, cujo tema é o livro Morte e Vida de Grandes Cidades, publicado há 60 anos nos Estados Unidos, escrito pela jornalista e ativista norte-americana Jane Jacobs. Para o segundo dia do evento, a gente convidou a professora Bianca Tavolari, já vou apresentá-la para vocês, mas antes eu gostaria de retomar o que aconteceu ontem. Ontem nós tivemos a aula magna do professor Renato Cimbalista, da FAUSP, e ele apresentou a aula situando Jane Jacobs, baseada muito no livro que ele publicou junto com os alunos da FAUSP. E também gostaria de lembrá-las e lembrá-los, para registro da presença, tá, aqui hoje, é importante que vocês instalem o aplicativo da FAAP para poder registrar o QR Code ao final da palestra, tá? Então, não deixem de baixar o aplicativo da FAAP para poder fazer o registro da presença. Então, hoje, nós vamos contar com a professora Bianca Tavolari, que está aqui com a gente. A Bianca vai apresentar a palestra Jane Jacobs, Contradições e Tensões. A Bianca Tavolari é graduada em Direito e Filosofia pela USP, é professora do INSPER e pesquisadora do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. No INSPER, a Bianca coordena o Núcleo de Questões Urbanas e co-coordena o Observatório da Revisão do Plano Diretor de São Paulo. Na revista chamada 451, ela coordena uma seção muito interessante chamada As Cidades e as Coisas. E a Bianca também escreveu um artigo chamado Jane Jacobs, Contradições e Tensões, que tem o mesmo nome da palestra de hoje, e ela publicou na Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, em 2019. Esse artigo está disponível na internet, então, para quem quiser ter acesso e ler na íntegra, a gente também faz esse convite. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Bianca, e a gente combinou aqui, nessa salinha inicial, a Bianca gostaria de contar com a participação de vocês. Então, quando for mais ou menos umas 5h30, 5h40, lembrando que a previsão de duração da palestra é de 1 hora, a gente vai abrir o bate-papo. Então, quem tiver alguma pergunta sobre a apresentação, sobre o livro, manda no bate-papo, tá? Então, deixa registrado aí, a gente vai abrir mais para a segunda metade da palestra, e aí vocês podem deixar, e eu combinei com ela de fazer 1 ou 2 perguntas ao final, tá bom? Então, Bianca, é com você. Pronto, agora sim. Muitíssimo obrigada, Cláudia, por esse convite. Eu queria agradecer a todos e todas que estão aqui, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAAP, por organizar essa semana tão importante. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de passar uma semana discutindo esse livro tão seminal, né? Então, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês hoje. E também, né, combinei com a Cláudia, bom, quero ouvir vocês um pouquinho no final, então por isso vamos ter algumas perguntas ao final, né? Como a Cláudia já comentou, essa palestra deriva de um estudo que eu fiz, que está nesse artigo, na RBU, a Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, e que ele vem de uma obsessão, né, que eu, enfim, não sei se eu estou aqui pregando para convertidos e convertidas, mas vem de uma obsessão que uma vez que eu li esse livro, né, O Morte e Vida das Grandes Cidades, teve uma espécie de antes e depois. Eu via ideias da Jacobs e a referência a Jacobs em todos os lugares. Então, virou uma espécie de lugar que eu encontrava, né, quase como a gente aprende uma palavra nova e, de repente, você vê ela em todos os lugares. Foi assim um pouco que aconteceu comigo quando eu li O Morte e Vida das Grandes Cidades, ainda na graduação em Direito. Então, vocês podem imaginar
que foi, né, um impacto bastante significativo. Eu trouxe aqui uma apresentação para guiar um pouco esse argumento, né, que eu vou fazer aqui, que é o argumento que está no artigo, mas quero ir um pouco além dele, né, porque, né, desde 2019 venho pensando um pouco sobre essas ideias e elas também fazem uma conexão do livro com as questões contemporâneas. Então, e por isso, né, tem que estar sempre atualizando, porque, né, senão a gente perde um pouco o pé de como a recepção do livro acontece. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, acho que vai dar tudo certo. Vocês conseguem ver minha tela, certo? Sim. Sim? Bom, então, né, trouxe aqui, né, a imagem do evento para a gente começar, né, e aqui a primeira imagem da própria Jacobs, né, imagino que a essa altura todo mundo já deve conhecê-la, né, o que é pouco comum, né, geralmente a gente, né, quando discute autores e autoras, né, especialmente no campo do pensamento, história das ideias, como é o caso da Jacobs, a gente dificilmente vê o rosto, né, da pessoa, mas no caso da Jacobs a gente está falando de uma personagem quase, né, de uma autora um tanto diferente, né, não só porque a figura dela inspira que a gente conheça a sua biografia, né? Então todo mundo sabe que ela, para além de escritora, jornalista, né? Então não era formada no campo da arquitetura e do urbanismo, que também chocava muito, né? As discussões de urbanismo da época, né? De que ela fosse alguém de fora do campo, por assim dizer, né? O que também gerou uma série de preconceitos em relação ao que ela escrevia. Depois a gente vai comentar, mas também porque ela foi ativista, né? Então, hoje seria o termo que a gente utilizaria para denominar o que ela fazia, né? Então, ela chegou a ser presa, né? Ela se colocou na frente das escavadeiras que iam demolir uma parte do Village, que é o lugar onde ela morava em Nova York. Então, ela lutou arduamente não só pelo próprio bairro dela, né? Que muita gente hoje, né, tenta ver um pouco a Jacobs como alguém que só cuidou do seu próprio jardim, mas também se somou a lutas específicas, por exemplo, no Harlem, um pouco tempo depois, com várias comunidades que estavam sendo ameaçadas de remoção. Então, ela tem uma vida que é muito instigante, né? Tem vários documentários sobre ela. Tem um, inclusive, que eu recomendo fortemente para quem quiser ver, tem no YouTube, inclusive com legendas em português, que é o Citizen Jane, que é o Cidadã Jane, mostrando um pouco essa vida dela de ativista. Então, a gente se inspira a conhecer quem é esta autora. O fato de que ela é mulher tem parecido cada vez mais importante para agora a recepção, né? Então, algumas pessoas se deram um pouco conta agora, opa, o livro de urbanismo mais lido do mundo é escrito por uma mulher, talvez isso seja importante. E não para um homem, né? Então, em contraposição, talvez seja importante, vamos tentar ver o que isso tem a ver, mas especialmente porque no caso da Jacobs não é só alguém que é um ícone, que é um símbolo, mas também porque virou um culto a Jacobs, né? Então, vocês já devem ter visto em vários lugares ela sendo chamada de visionária, de profetisa, de diva, de todos os substantivos superlativos, né? Claro, nenhum é superlativo estritamente, mas no sentido de que ela teria poderes para além, né, gênia, né, para além de uma pessoa comum. E isso é importante, né? Isso é importante para a gente porque isso mostra para a gente, né, o quanto tem uma discrepância entre a popularidade desse livro. Então, aqui muito provavelmente estou falando com pessoas que já leram esse livro em algum momento da sua vida, o que é bastante incomum quando a gente vai falar de livros, né? Eu poder pressupor que todo mundo já teve algum contato, sabe do que eu estou falando. Mas, por outro lado, dificilmente vocês devem ter visto resenhas críticas, né? Então, a gente tem um comentário, né? A literatura de comentário desse livro, ela é muito pouco, discute muito pouco o texto em si mesmo, né? O processo de fazimento desse texto, quais eram as referências da Jacobs, com quem que ela estava dialogando, quais eram os pontos de apoio da discussão da época, e muito mais um tom celebratório. Então, por isso também que eu começo com a imagem dela, porque a gente celebra a Jacobs, a gente não discute a Jacobs. E isso eu entendo que é um problema muito grande, tanto para a fortuna crítica do livro, quanto para as ideias do livro que se autonomizaram do próprio livro, como a gente vai ver, entraram em outros âmbitos para além do campo ampliado da arquitetura e do urbanismo, né? Então, aqui a gente tem, né, a capa do livro, que é a capa comemorativa, né? O livro foi publicado em 1961, né? A essa altura, vocês já devem ter ouvido isso, o Renato, imagino que deva ter um pouco contextualizado o livro, não pude assistir a palestra dele, a aula inaugural dele, mas contextualizou. Aqui é uma capa de aniversário do livro, e é importante, de novo, essa capa eu não trouxe só para mostrar a diferença entre capas, mas também porque o livro começa a ser debatido na literatura internacional quando ele faz 50 anos, né? Então, depois, né,
né, metade de um século ele começa a ser debatido de maneira como se fosse todo qualquer autor e não só celebrado, né? Então, imagino que todos vocês já, né, devem ter algum apego pelo livro ou mixed feelings com o livro ou não gostam do livro. Então, ele não passa desapercebido, né? Não é um livro que a gente sai indiferente. A gente pode sentir várias coisas lendo o livro, mas não indiferença, e por isso também tem uma carga importante dessa recepção. Aqui no Brasil, eles, né, e aqui a gente tem a primeira edição, né, que é essa verdinha com branco aqui embaixo, né, as duas da Martins Fontes, né, agora já tem a nova, e a gente vai percebendo como a gente vai envelhecendo quando né, as pessoas já têm livros com capas diferentes das que a gente tem, porque, né, as capas mudaram, mas a primeira edição foi em 2000, né, aqui no Brasil, que é muito um tempo, né, de maturação entre sair publicado em 1961 e chegar aqui muito grande, né, ou seja, a gente demorou muito tempo para ter esse livro em português, né, quando ele chega, né, tem uma escolha editorial, que eu não sei se o Renato Cimbalista comentou, de tirar os Cidades Americanas, né, do título, para que o público brasileiro não entendesse que se tratasse só de cidades americanas, então fizesse uma transposição com as nossas cidades, o que tem limites e né, analogias possíveis, mas então aqui a gente tem um debate que ele de alguma maneira, chega tarde, né? Então, só para vocês terem uma ideia, só uma base de comparação, né, que é outro autor que eu estudo, que é o Henri Lefebvre, do Direito à Cidade. O livro sai em francês, né, o Le Droit à la Ville, em 68, e em português chega em 69. Então, assim, um ano depois, o livro está aqui sendo debatido o tempo inteiro, tem uma recepção durante a ditadura militar, e no caso da Jacobs, não, né? Então, a gente não estava olhando para essas referências norte-americanas, ainda por cima não tinha tradução, então também isso colabora para que no debate brasileiro essa recepção seja muito tardia. Né? No livro que o Renato Cimbalista organizou com os alunos dele na FAO, os alunos e as alunas, eles e elas fizeram entrevistas ao final do livro, que são muito interessantes, e perguntam, né, para uma série de professores e professoras quando foi a primeira vez que eles e elas tiveram contato com a Jacobs, né? E é sempre muito tarde, né? Então, especialmente para quem tem formação na FAUSP, né, isso não era uma grande referência. O que é muito curioso e também mostra por que a gente debate muito menos e tem agora talvez uma explosão, né, de referências a Jacobs. Então, queria começar, né, vocês imaginariam que eu começaria falando, então, da Jacobs. E vamos começar com quem? Marta Suplicy. Então, se a gente, né, olhar aqui, né, então, Marta Suplicy, que na época desse texto, São Paulo, Fé e Esperança, que é de 2000, eu acho que eu estou com muita luz no meu rosto, mas acho que vocês estão conseguindo ver, ela era do PT de São Paulo, e daí hoje PMDB de São Paulo, mudou de partido, mas lá em 2000, ela escreve esse texto na Folha de São Paulo, que chama São Paulo, Fé e Esperança, e que foi o ano dela, né, da campanha à Prefeitura de São Paulo. E nesse texto ela um pouco diz o que ela está imaginando para essa cidade, que ela quer ser prefeita, né? E uma das coisas que ela afirma nesse texto lá na Folha de São Paulo bom, São Paulo precisa de olhos nas ruas, precisa ser mais segura, e coloca referência textualmente, morte e vida das grandes cidades, Jane Jacobs. Além disso, José Serra, PSDB de São Paulo, não mudou de partido, foi prefeito de São Paulo em 2005, ou seja, logo depois da Marta. Ele elegeu The Death and Life of Great American Cities a seu livro de cabeceira e recomendou aos seus assessores próximos. Quem registrou isso na época foi o Hugo Segawa, numa matéria no Estadão. Então, dizendo, olha, esse prefeito, José Serra, recomendou, então, seus livros a todos os seus assessores e falou, isso aqui é meu livro de cabeceira, é com base nesse livro que eu me guio para tomar decisões e para olhar para a cidade de São Paulo enquanto prefeito. César Maia, né? Estamos mudando de cidade, a gente está indo para o Rio de Janeiro, que então era do PFL do Rio de Janeiro, hoje é do DEM Rio de Janeiro. Em 2004 também escreveu um texto na Folha de São Paulo, logo em seguida da eleição dele para a Prefeitura do Rio de Janeiro, em que ele chama a esquerda mecânica, né? Então ele se vê como alguém de esquerda, que seria uma esquerda orgânica, identificada com a Jacobs, e teria uma esquerda mecânica, que é identificada com Robert Moses, né, que era um dos maiores, enfim, né, planejadores na cidade de Nova York, né, que tinha toda uma proposta de arrasa-quarteirão e que também tinha uma contraposição importante com a Jacobs no sentido de que teve um embate entre eles, né. Então, muita gente conta essa história, né, da Jacobs, né, como uma oposição entre o Moses e a Jacobs, né. Então, ele vai dizer, então, o Moses é essa esquerda mecânica que está querendo fazer transformações e inovações de cima para baixo,
E a Jacobs era a esquerda, né, que está, de fato, olhando para a cidade de maneira orgânica, está pensando no tecido social, nas relações sociais, e eu me identifico com ela. E eu vou fazer essa prefeitura no Rio de Janeiro a partir das ideias da Jacobs. Além disso, ele muda por decreto o nome do Instituto Pereira Passos, né, do edifício, para edifício Jane Jacobs, né? O que é curioso, porque Pereira Passos, né, tem uma carga simbólica bastante importante, passa a se chamar edifício Jane Jacobs, ainda que as pessoas, né, que moram no Rio não necessariamente chamem o edifício dessa maneira. E além disso, né, o Alfredo Sirkis, que faleceu, não lembro exatamente o ano, mas era na época que escreveu isso, era do PV do Rio de Janeiro e depois se tornou do PSB. Em 2006, escreveu um texto dizendo que a Jacobs era uma heroína do nosso tempo e que o livro tinha mudado a vida dele. O que eu estou provocando vocês aqui, né? Qual que é essa ideia? A gente está começando a falar numa semana de arquitetura e urbanismo a partir de políticos municipais de duas grandes cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, e que, ainda que o espectro partidário brasileiro, né, não seja uma coisa tão estanque, ou seja, a gente esteja falando de pessoas que mudaram de partidos, às vezes de maneira muito radical, a gente consegue imaginar, especialmente a gente, né, imagino que tenha muita gente aqui de São Paulo, né, que conheça de perto algumas dos elementos principais das gestões, tanto da Marta Suplicy quanto do José Serra, consegue saber que, ainda que tenham pontos em comum, são propostas de cidade bastante diferentes, né, sem avaliar cada uma delas, né. Ou então, né, que o César Maia e o Sirkis talvez não sejam exatamente melhores amigos do ponto de vista de gestão ou de projeto para a cidade quando se pensa no Rio de Janeiro. Então, o que eu estou querendo trazer aqui? Que a gente tem um debate que está para além do ponto de vista da academia e do campo do urbanismo, ou seja, a gente está falando de políticos com mandato, né? Não estamos falando de nenhum debate acadêmico, de um debate político-partidário, que estão se valendo do livro para expressar os seus ideais de cidade, claro, de maneira estratégica, não necessariamente isso corresponde ao que eles fizeram, o que eles ou elas acreditam, né? Mas estão se valendo do livro, isso é importante. E o livro, né, está servindo de ponto de referência para visões bastante distintas do que é cidade e com um espectro político-partidário bastante amplo. Tem um incômodo aqui, né? Então, essa ideia que me moveu para tentar entender o que faz com que o livro saia, né, que as ideias do livro se autonomizem de um debate acadêmico propriamente dito, ou um debate de planejadores e planejadoras, para ir para uma discussão da esfera pública de maneira mais ampla. E aqui eu tenho uma das minhas teses, que é o livro se tornou o solo, né, o terreno, a partir do qual tanto o conflito quanto a concordância são organizados. Então, teria algumas maneiras da gente olhar para isso, né? A gente poderia pensar o seguinte, olha, não, então são políticos e políticas com mandato que pegaram uma imagem da Jacobs, mas isso não tem correspondência com o livro, ou isso não tem correspondência com a ideia dela mais ampla, né? Porque não é só o Morte e Vida, tem o Economia das Cidades, né? Tem o Vital Little Plants, tem vários outros textos delas menores, né? Mas enfim, ela é uma escritora profícua, né? Escreveu muito, então, né, a gente poderia até extrapolar e dizer, olha, não tem nem a ver com o livro e nem com a obra dela e tal. O que eu preferi fazer? Eu preferi fazer o contrário. Né? Então, em vez de imaginar que essa é uma série de apropriações indevidas, ou seja, que eles estão pegando ideias que eles não deveriam, que a gente teria que, então, como acadêmicos e acadêmicas, censurá-los, dizendo, olha, tá vendo, César Maia, você está pegando uma ideia aqui que você não poderia, ou tá vendo, Marta Suplicy, você está citando aqui nesse artigo, mas, na verdade, a Jacobs não quis dizer isso, ainda que isso seja possível, eu não quis seguir esse caminho, eu quis fazer uma coisa diferente. Eu comecei a pensar que talvez o livro seja, então, né, esse campo em que eu consigo achar diferentes posições divergentes. Então, que não é simplesmente o que a Jacobs quis dizer, e que daí eu vou fazer uma interpretação como se fosse a interpretação verdadeira, e eu falo assim, olha, Sirkis, você está lendo errado, na verdade, o que a Jacobs quis dizer é isso. Né, como se eu fosse, né, a interpretação autorizada, né, porque toda vez que alguém fala, né, que alguém recrimina alguém por uma interpretação, vai ter que dar a interpretação que seria autêntica, né, então eu não quero fazer isso, eu quero fazer o contrário, dizer, olha, o livro permite uma série de apropriações como essa, porque no próprio livro tem posições que são contraditórias e tensas, que permitem que esses atores, ainda que de maneira estratégica, ainda que de maneira muito superficial, se valham do livro para fazer pontos de referência para visões diferentes de cidade.
Então, ele organiza o conflito e a concordância. Isso faz do livro muito mais forte, não fraco, né? Então, eu sinto que ele se torna um clássico justamente por isso, porque ele permite que, imagina, né, políticos municipais de cidades brasileiras digam e façam referência a ele com ideias diferentes na mesma chave. Depois a gente comenta se isso ainda continua, né? Porque acho que essa é uma pergunta importante para a gente hoje. Então, o livro, para mim, né, acaba sendo parâmetro para diagnosticar potencialidades e problemas na cidade. Então, né, uma espécie de diagnóstico, né? Então, me valho do livro da Jacobs para dizer isso está bom, isso está ruim, né? E também uma receita para uma cidade boa, né? Então, eu penso no livro como algo que projeta para o futuro que seria uma cidade boa, tanto é que esses políticos com mandato fizeram isso. Mas também, né, não sei se vocês já viram, né? Então, a gente tem, né, boa parte dos livros de referência do urbanismo hoje, né, se a gente for pegar a Cidade para Pessoas do Ian Gell, é Jacobs de cima a baixo, né? Se forem pegar o Richard Sennett, né, o Building a Dwelling, né, morar e construir, né, em português, também Jacobs de cima a baixo, né? Então tem também, né, essa ideia do que seria o papel do planejador, da planejadora, né, do ideal de cidade boa, passa necessariamente pela Jacobs, como se todos eles tivessem que pagar um pedágio, né, dizer como que eles se relacionam com ela, como se fosse uma coisa incontornável. E também tem até uma piada, mas que alguns de vocês já devem ter ouvido, né, que em inglês é uma sigla que é WWJJD, ponto de interrogação, que é What would Jane Jacobs do? O que a Jacobs faria? Então, que para você resolver todas as suas questões de planejamento, você se perguntaria o que a Jacobs faria, e daí você respondeu certo, né? Então, tem uma espécie de receita mesmo, né, no sentido bastante simplificado, claro que é difícil de medir o quanto isso é arraigado, né, o quanto que isso tem capilaridade, mas, de fato, o livro funciona com essas duas dimensões. Então, eu uso o livro para fazer um diagnóstico dos problemas e potencialidades de uma cidade e também uma receita para uma cidade boa. A pergunta que está aqui para a gente, e se vocês concordarem comigo, que vocês podem não concordar, é como essa conciliação é possível? Então, o que permite que a gente tenha uma extrapolação do livro para além do debate acadêmico, o que é um mérito do livro, e que ele seja apropriado de diferentes maneiras por visões muito diferentes, né? Então, eu estava falando que isso é uma característica muito própria de um clássico, né? Então, ele sobrevive, ele se torna clássico, ele só é chamado assim, né, em livro, pode ser de literatura, pode ser, né, de qualquer outro campo do conhecimento, porque justamente ele funciona como uma tela de projeção para que as pessoas em outras gerações e com outras visões diferentes possam fazer leituras distintas, né? Então, eu acho que isso é uma força do livro e não o contrário, né? Não enfraquece o livro o fato de que tem muita gente de olhares diferentes se apropriando dele. Então, a minha pergunta era como essa conciliação é possível, e eu queria responder ela a partir do texto. Eu não queria responder ela a partir de posicionamentos políticos da Jacobs, né? Acho que essa discussão é pouco frutífera, muita gente falando, será que a Jacobs é liberal? Será que a Jacobs é uma social-democrata? O Richard Sennett fala que ela é uma anarquista romântica. Eu acho que toda tentativa de classificação vai fugir, porque justamente a minha tese é de que tem contradições e tensões intrínsecas ao livro que permitem essa um pouco pluralidade de posições calcadas no livro. Então, a perspectiva a gente não está falando nem de erros de apropriação, que a gente vai lá e diz para alguém, não, você interpretou errado, nem a reconstituição do que a Jacobs quis dizer, como se eu pudesse fazer uma interpretação autêntica, ou então bola de cristal para tentar, né, ressuscitá-la e trazer a voz dela aqui, não quero fazer isso. Então, eu quero trazer elementos para explicitar as tensões internas do livro, se vocês acharem que essa perspectiva faz sentido. Vou dividir isso em três caminhos. Um primeiro deles é algumas razões para que a influência do livro exista hoje, né? Então, por que a gente está falando de um livro que, de repente, se tornou tão influente, né? Então, a minha hipótese aqui é que tem duas imagens literárias fortes que sintetizam os principais argumentos do livro. Então, vocês já devem ter ouvido falar do Balé da Rua Hudson, né, que é uma das imagens literárias muito fortes, e os olhos nas ruas. Eu vou um pouco reconstruir para a gente ficar na mesma página, né, mas o Balé da Rua Hudson é uma passagem muito bonita no capítulo 1, né, em que a Jacobs vai falando que ela começa, né, de madrugada, tirando lixo, e daí ela vai contando como diferentes pessoas, né, vão passando. Então, os taxistas, as crianças indo para a escola, então, os executivos e as executivas com suas pastas, o Joe da pizzaria, a outra pessoa que é o dono da padaria abrindo lá, então vão entrando em cena, as crianças vão deixando os papéis de bala, eu tenho barulhos diferentes ao longo do dia. Então, ela
trata disso como uma imagem bastante literária, porque ela vai contando como se fosse mesmo um balé, então toda vez ela usa essa expressão entra em cena, ela fala de que, enfim, as crianças entram rodopiando com seus patinetes, então a gente vai vendo, né, uma série de camadas de pessoas, né, que estão ali se valendo daquela rua de maneiras distintas, e a Jacobs é como uma espécie de ponto fixo, né, como se ela estivesse olhando para isso acontecer. Então, essa imagem ela é muito forte, né? Ela é literária, né? Até tem pessoas que fazem, né, agora nesse recenseamento crítico do livro, fazendo analogias com obras literárias mesmo, depois a gente comenta. E os olhos nas ruas, né? Imagino que todo mundo já deve ter ouvido que a Jacob sintetiza isso de maneira também nesse primeiro capítulo, logo depois da imagem do balé, falando, olha, todo mundo sabe, ela usa isso também, né, de maneira bastante recorrente, né, então essa expressão, todo mundo sabe, como se fosse um conhecimento compartilhado, que uma rua só é segura quando você se sente olhado, né, então quando você sente que há pessoas, né, então uma rua deserta não provoca uma sensação de segurança, né, você sente segurança quando você sente que tem pessoas olhando para você, e isso tem uma série de elementos aqui que ajudam a gente a entender o que são esses olhos nas ruas. Aparentemente, a gente poderia pensar, a gente poderia pensar que são imagens legais, interessantes, literárias, mas que elas não trazem tanta coisa para a gente, né? Mas eu queria mostrar que, especialmente no balé da rua Hudson, a gente tem uma série de teses do livro que vem com essa imagem e que, no caso dos olhos nas ruas, também temos teses importantes aqui. Então, o primeiro argumento do balé da rua Hudson, que a gente consegue extrair, é que pessoas diferentes fazem usos diferentes da mesma rua ao longo do dia. Então, vocês vão poder dizer assim, bom, mas isso é evidente, né? Isso não é nada de outro mundo, né? Não é rocket science, né? Ela não está falando nada de muito novo, né? Pode parecer uma obviedade, né? Mas, para que isso possa acontecer, essa rua da Jacobs tem que abrigar uma multiplicidade de funções. Então, eu tenho moradia nessa rua, então as pessoas saem de casa, tem a escola ali perto, tem um parque, tem comércio, então eu tenho uma mistura de usos, então tem a padaria, tem, né, a pizzaria, eu tenho usos distintos que vão acontecer em momentos diferentes do dia. Eu tenho bancos para as pessoas sentarem, as pessoas se valem da calçada. Então, uma primeira coisa que é uma imagem que talvez, né, uma das teses muito fortes do livro é essa, né? Eu tenho diversidade, vitalidade numa determinada rua se eu tenho mistura de usos. Eu não tenho a mesma vitalidade se eu tenho um uso planejado que determina uma função só, porque eu não vou ter essa riqueza e essa diversidade de pessoas e de funções ao longo do dia. Essa rua, essa vitalidade não aconteceria se ela fosse estritamente residencial ou se ela fosse estritamente comercial, por exemplo, né? Então, se a gente pensar em São Paulo, essa rua Hudson não existe nos jardins, né, em que eu tenho casas muradas e né, zonas exclusivamente residenciais, em Zé, né, que eu não tenho comércio, por exemplo, e também não tenho, por exemplo, na Praça da Sé, em que eu quase não tenho moradia ali no entorno, né? Então, às 6 horas da tarde, eu também não tenho mais quase ninguém passando por ali. Então, eu tenho uma combinação de diferentes modelos, né, em que diferentes pessoas vão entrar em cena. O segundo ponto que é importante para a gente é a espontaneidade do balé. Então, esse balé não é um balé coordenado, não é como se tivesse alguém fazendo, né, dando instruções e falando agora todo mundo rodopia ao mesmo tempo, né? Então, essa movimentação desperta interesse, e aqui eu estou citando a própria Jacobs, porque ela não é uma dança mecânica, com figurantes erguendo a perna, ao mesmo tempo, rodopiando em sincronia, curvando-se juntos. Mas é um conjunto de trajetórias e representações de papéis que nunca vão se repetir da mesma forma. Então, tem sempre uma improvisação na ideia desse balé. Então, por que isso é importante para a gente? Porque essa vitalidade, essa diversidade está associada à ideia da espontaneidade. Então, sempre vou ter uma coisa diferente. Ainda que eu observe essa rua todos os dias, eu vou encontrar padrões diferentes, eu não vou ter algo que é dado de antemão. E por isso que essa rua é interessante. Porque se ela fosse exatamente igual, ela não seria interessante, não seria tão diversa. O terceiro argumento tem a ver com esse, né? Todos eles estão de alguma maneira encadeados, mas que vem da ideia do balé, é a ideia, né,
de uma forma de olhar atenta para as relações sociais cotidianas desenvolvidas no espaço da rua, né? Então, uma das principais críticas que a Jacobs faz, né? Então, se vocês já abriram a primeira página do livro, ela não deixa nenhuma dúvida, ela fala assim, este livro é um ataque aos fundamentos do planejamento urbano moderno, né? Então, ela fala, ela diz a que veio, né? Então, é um livro muito ousado, né? Assim, no sentido de tratar o planejamento urbano moderno como se fosse um grande bloco, que para ela é. Então, ela está fazendo uma crítica expressa, né? Mas um dos elementos principais dessa crítica é de que, independentemente se é Cidade Jardim, se é City Beautiful, se é Vila Radiosa do Le Corbusier, todos eles partem do pressuposto de que alguém, né, nesse caso, um homem, um planejador, teve uma ideia do que era uma cidade boa e projetou para essa cidade, sem se valer do que as pessoas que moram, que vivem, que usam aquele espaço, pensam, acham, sentem, ou mesmo o que já existe ali, né? Então, fazem tabula rasa, então plasmam uma ideia diretamente das suas cabeças para aquele espaço sem considerar essas relações cotidianas. Então, a principal crítica dela é essa. Né? Então, e por isso que ela pode equiparar todas as experiências de planejamento urbano, porque nada mais são do que ideias que pessoas tiveram e decidiram plasmar no espaço, tanto faz como é a forma, exatamente, para ela não importa. Se isso, de novo, pode parecer para a gente uma obviedade, e não é, né? Porque, assim, não à toa o Yangel faz um livro que chama Cidade para Pessoas. Se fosse uma obviedade, a gente falaria, bom, mas Yangel, cidade para quem, né? Se não fosse para as pessoas. Mas isso não era uma obviedade lá atrás, né? Tanto é que quando ela apresenta essa ideia na conferência de Harvard, né, em que ela participou e que estava o Lewis Mumford, ele fala que as ideias dela são como uma brisa fresca do mar, né? Breeze of fresh air, né? Do mar e tal. E vejam, o Mumford, né, que era alguém que tinha relações dúbias com a Jacobs, né? Ele escreve um texto que chama Mother Jacobs Home Remedies, então os remédios caseiros da mãe Jacobs, né? Então tem um caráter sexista aí, né, de querer chamar ela de mãe, reduzi-la, né, no debate público a alguém que seria maternal, né? Os remédios caseiros também tem uma redução dela como interlocutora, dizendo como ela não é urbanista ou não é arquiteta de profissão, então isso vem como remédio caseiro, né? Então ele rebaixa ela no debate público, mas ao mesmo tempo reconhece que aquilo que ela está dizendo, de que uma cidade não é feita só de edifícios, mas também das relações pessoais, das pessoas que convivem nela, é algo muito revolucionário, uma brisa fresca no debate da arquitetura e do urbanismo da época. Então, o que ela mostra para a gente com essa imagem? Eu tenho que prestar atenção, porque essa rua ela tem usos diferentes ao longo do dia, então eu não posso fazer como se, assim, vamos dizer que eu preste atenção por um tempo e vai lá e tire uma fotografia. Você viu só um pedaço. Né? Então, você tem que prestar atenção durante um longo período de tempo para saber como a dinâmica daquela rua funciona. Então, não basta para o planejador ou para a planejadora simplesmente tirar uma fotografia, você vai perder uma série de elementos que são importantes para entender como aquela rua funciona. Além disso, né, um quarto argumento, né, que está relacionado, né, essa ideia do tempo. Né? Então, essas observações demoradas também tem que ver que esses espaços são utilizados de maneira diferente ao longo do tempo, então uma rua à noite é diferente de uma rua de manhã, né? Então tem aqui uma observação que ela é demorada e que ela tem que prestar atenção nessas relações, né? Então a pizzaria não é só uma pizzaria, é o lugar onde as pessoas deixam a chave, né? Isso na ideia lá da rua Hudson, etc. Então, eu preciso aprendê-las para que eu possa entender como isso funciona. Se essa rua é um conjunto de relações sociais, é imprescindível, né, que eu pare e olhe ao longo do tempo. O quinto argumento que vem daí, vocês veem, já estamos tirando 5 argumentos, né, vamos tirar mais a partir de uma imagem, né? É de que a rua é o espaço público por excelência, ou melhor, a calçada. Ela não está olhando para uma praça, ela não está olhando para os carros, ela não está olhando para um parque. Ela foi olhar para o espaço público da calçada e ela diz, isso me mostra a dinâmica dessa rua. E não o que acontece na via, né, dos carros, os carros quase não são mencionados, só são mencionados quando tem alguma função pública, né, táxis e tudo mais. Então, ela vai chamar, né, das vias arteriais, né, da cidade. E para ela, a rua, né, no sentido da calçada, vai ser muito importante, e esse pedestre também. E, por fim, o sexto argumento, que é um argumento de escala. Né? Então, a gente, assim, não sei se todo mundo se localiza onde é a rua Hudson em Manhattan, né? É bem no Village, é uma rua, né, razoavelmente
pequena, se ela estivesse falando na Broadway com a Times Square, né, que todo mundo tem na cabeça, tipo aqueles, né, mesmo na época, né, uma rua de grande movimentação, ela não veria a mesma coisa do que ela está vendo aqui, né? Então, a gente não está falando de um homem na multidão, na grande avenida, né, que se perde, né, como estou falando, né, o homem na multidão, porque é o nome de um dos contos do Edgar Allan Poe, né, mas de um balé espontâneo de calçadas de uma rua menor, em que eu consigo identificar cada uma das pessoas, em todas elas são discerníveis. Então, a gente tirou essa série de coisas dessa imagem. Essas imagens, essas teses estão todas no livro. Além disso, né, nos Olhos nas Ruas, a gente consegue também trazer uma tese junto com essa imagem, né? Então, a ideia de que se essa rua, essa calçada, é um conjunto de relações sociais, então eu me sinto segura ou seguro porque eu sou visto, isso implica em dimensões importantes para o planejamento. Então, para além da dimensão evidente, e que não é tão evidente nas cidades brasileiras, como, por exemplo, iluminação, né, é uma demanda de vários movimentos feministas, dizendo, olha, eu preciso ter ruas iluminadas para que, de fato, eu consiga ver e ser visto, né, e isso traz segurança, especialmente para as mulheres à noite nas ruas, mas também tem uma dimensão de planejamento que não é só de planejamento urbano, mas é também de tipologia de projeto de arquitetura. Então, quando eu tenho uma rua em que eu tenho diferentes edifícios de momentos diferentes, com tipologias diferentes, em que eu tenho varanda, eu tenho aberturas, fachadas ativas, eu tenho lajes, etc. Todas elas eu consigo ter diferentes olhos nas ruas e não só simplesmente esse olho da calçada, né? Ainda que a iluminação seja importante. Então, uma das coisas que a Jacobs fala no livro dela é que ela entende que tem que ter edifícios diferentes, de datas diferentes, né? Numa mesma rua, né? Uma composição, para que justamente eu tenha propostas distintas, né? Então ela é anti-padronização, né? Tanto é que, se vocês já deram uma olhada no livro, vocês devem ter visto que ela fala da grande praga da monotonia, ela escreve isso com letras maiúsculas, é bastante curioso, então esse é o grande problema para ela. Então, isso traz também uma dimensão de projeto, não só de projeto urbanístico, mas também de arquitetura. Então a gente viu que tem algumas razões de por que a gente consegue essas imagens tocam a gente lembra delas, elas se conectam com a nossa experiência na cidade e elas trazem teses muito importantes. Então, acho que essa é uma das razões de por que esse livro sai para além do campo especializado. Vamos para o segundo ponto, né? Ela é caracterizada como heroína, não só pelo Sirkis que a gente citou lá, mas já devem ter visto isso em vários lugares, né? Por que isso é importante para a gente? Bom, tem essa contraposição entre a Jacobs e o Robert Moses, né, como se eles fossem, então, Davi e Golias, né, por assim dizer. Então, esse grande planejador arrasa quarteirão, que destrói tudo, e a Jacobs ali, essa ativista, mulher, cidadã, que se junta com as demais pessoas da sua comunidade e tenta barrar essas transformações para que justamente possa garantir esse conjunto de relações sociais que ela está identificando ali na Rua Hudson, né? Quem faz essa correlação da maneira mais sofisticada, a meu ver, é o Marshall Bergman, nesse livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. Então, não sei se vocês conhecem esse livro. É um livro sobre modernidade e modernismo, em que tem vários capítulos dedicados à literatura, e o último capítulo do livro é dedicado a essa modernidade urbana e que ele vai justamente contrapor a Jacobs e o Moses. E ele vai ver tanto a Jacobs quanto o Moses como duas faces de uma modernização. Então, não é como se o Moses fosse moderno e a Jacobs antimoderna, ele vai dizer, não, eu tenho duas faces de uma mesma modernização, e eles encarnam, então, o que seria o moderno numa experiência da cidade. E ele vai trazer, então, essas figuras como polos opostos. Por que esse livro me ajuda no meu argumento? Deixa eu ver se passa. Bom, tem um ponto muito importante do Bergman, ainda que ele faça uma discussão muito sofisticada e que eu me valha do argumento dele, ele vai dizer o seguinte: abaixo da superfície do texto modernista da Jacobs, e por que ele vai entender que é moderno, né? Porque ele vai dizer, olha, essa ideia de beber na fonte da vida cotidiana, isso é muito moderno, desse ritmo da vida cotidiana, né? O Lefebvre vai fazer isso um pouco depois, né? Os situacionistas vão falar disso depois, né? Lembra, ela está falando de 61, não teve 68 ainda, né? Essa ideia de um balé que não é coordenado, isso também vai vir para o campo das artes, então ela está, de alguma maneira, antecipando, prefigurando uma série de
elementos que vão trazer para a modernidade esse caráter de espontâneo que tem a ver com a rua, que tem a ver com essa dimensão cotidiana, né? Então, ela diz, é moderno pra caramba isso aqui. Mas ele vai dizer o seguinte, olha, abaixo dessa superfície moderna tem um subtexto antimodernista, uma espécie de contracorrente de nostalgia. Então, o que ele vai dizer? Olha, ao mesmo tempo em que eu tenho essa fonte de modernidade, né, que vem com essa força do cotidiano, ao mesmo tempo é uma rua em que todo mundo se conhece, em que todo mundo se conhece pelo nome, que as pessoas olham as crianças umas das outras e sabem exatamente de quem são as crianças naquela rua. É como se fosse uma vila pequena em que ela está querendo voltar para esse momento em que todo mundo se conhecia e que tinha essa comunidade bastante identificável, né, de cidade pequena. Por um lado, isso para mim é bastante importante, mas por outro, né, como a gente vai ver, eu acho que é um problema tratar da Jacobs como se fosse dual, né? O Bergman falha para mim em dizer onde que essa heroína ativista moderna se encontra com essa mãe nostálgica, bucólica, né? Parece que são duas pessoas em corpos diferentes. Ele não mostra para mim onde isso se encontra. Então, isso para mim é um problema, essa dualidade. Porque uma dualidade, necessariamente, eu vou ter que resolver por um lado. Eu vou ter que decidir que ou a Jacobs é completamente moderna e a gente apaga os traços de nostalgia, ou ela é completamente bucólica, nostálgica, e aí a gente perde os traços modernos, né? Mas tem um outro ponto dele que é muito importante para a gente entender o balé da Rua Hudson, que ele fala, olha, a Jacobs escreve antes da chegada dos negros, e aqui é uma ironia, né? Porque não é como se, né, tivessem chegado em algum momento, né? Então ele está dizendo, olha, e o Marshall, né, Bergman tem lugar de fala, sendo um autor negro, né, que morava em Nova York nessa época, fala, olha, esse balé da Rua Hudson não tem conflito. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, o seu mundo, o mundo da Jacobs, abrange desde os sólidos trabalhadores brancos, na base, a profissionais liberais brancos de classe média no topo. Não existe nada ou ninguém acima. No entanto, o que é mais importante aqui, não há nada ou ninguém abaixo. A família da Jacobs não tem enteados. Então, ele está falando assim, olha, ao mesmo tempo que essa é uma imagem muito forte para a gente entender modernidade, eu não tenho conflito racial, não tenho conflito de classe, todo mundo se conhece, isso aqui é uma vila bucólica, então tem um problema aqui que ele é importante, né? E é importante para a gente entender também por que o livro permite essas posições radicalmente contrárias, né? Então, como que a gente resolve isso? Ou eu acho que dá para resolver, né? Muito brevemente, para a gente ter tempo de fazer perguntas. O lugar onde se faz a crítica. Então, que tipo de crítica é essa que a Jacob faz e quais são os elementos no texto que permitem a gente entender como que essas espécies de duas personas diferentes convivem no mesmo livro? Então, trouxe aqui algumas passagens que eu analiso em mais detalhes no texto para quem quiser, mas são algumas passagens que evidenciam o que eu estou querendo mostrar. Ela vai dizer o seguinte, é tolice planejar a aparência de uma cidade sem saber que tipo de ordem inata e funcional ela possui. Então, ela diz, olha, se você não prestou atenção, se você não olhou para esse conjunto de relações, se você não fez tudo aquilo que a gente comentou lá das teses a partir do balé da Rua Hudson, vai ser tolice, você vai tentar planejar uma coisa que vai ser da sua cabeça e que vai ser anti-ciência, né? Ela até compara com a medicina, né? Que sangrava as pessoas achando que estava levando para um bom lugar e tal. Então, isso aqui vai ser tolice, vai ser mais do mesmo, não vai fazer nada diferente do que a história do planejamento moderno já fez. Agora, por outro lado, o que ela está contando para a gente? Que tem uma ordem que as cidades têm inata, nasce com as cidades, morte e vida, né? As cidades nascem e morrem, e ela é funcional. Então, de alguma maneira, eu posso interpretar essa passagem como alguém que vai dizer assim, não, eu preciso de um planejamento urbano radical, que ouça as pessoas, que preste atenção nas pessoas, que preste por um longo período de tempo, que se valha, que seja só mais um nesse processo de planejamento, ou então eu posso simplesmente dizer, planejamento só não atrapalha, ele deve não existir, porque existe uma ordem inata. Se eu deixar essa cidade simplesmente existir por ela mesma, ela tem as sementes da sua regeneração. Essa frase é exatamente dela. As cidades vivas têm uma estupenda capacidade natural de compreender, comunicar, planejar e inventar o que for necessário para enfrentar as dificuldades. Então, uma pergunta é, então por que eu preciso do planejamento? Né? Se as cidades têm essa capacidade, então as pessoas que estão fazendo por elas mesmas, então por que eu preciso de um planejador? Por outro lado, né, eu posso
tirar como elemento, não. Então, tem, de fato, uma capacidade, mas aí, então, eu preciso do planejamento para, de fato, trazer isso à tona. O que eu estou querendo mostrar aqui? Tem uma relação na Jacobs, que eu acho que é aí que conecta essas duas coisas que o Marshall não consegue conectar, que é a dualidade, entre uma ordem e a desordem. Então, ela vai dizer o tempo inteiro que os planejadores veem como desordem, o que, na verdade, é uma ordem, você já deve ter ouvido isso várias vezes, mas, para ela, né, a pergunta é, essa ordem, ela nasce com as cidades. Eu posso interpretar isso tanto do ponto de vista de alguém que vai essencializar isso, dizer isso é uma essência natural, e alguém que vai dizer, não, peraí, isso é construído, isso faz parte de um corpo social, um conjunto social específico, então, de fato, eu preciso estimular que essas coisas aconteçam. Então, a partir dessa chave, a gente consegue entender como eu consigo ancorar posicionamentos os mais distintos na Jacobs. Eu consigo ancorar um posicionamento de democracia radical, alguém que diga, não, eu preciso de um processo participativo gigantesco para entender um bairro, uma rua, eu preciso entender quais são os usos, eu preciso estar junto com as pessoas, o planejador, a planejadora é só mais um. O que de fato aconteceu, né, um planejamento de baixo para cima deriva do livro da Jacobs, a gente consegue encontrar referências, mas eu também consigo encontrar pessoas que vão dizer assim, não, o Estado não tem que fazer planejamento habitacional, porque as pessoas têm as sementes da sua regeneração, então a gente simplesmente deixa isso acontecer e o planejador, a melhor coisa que faz é não planejar. Então, eu consigo imaginar essas duas coisas. Ao mesmo tempo que eu posso ter uma leitura dos olhos nas ruas muito potente, democrática, etc., de que, então, eu tenho que ter intervenções urbanas para pensar segurança para além, por exemplo, de um militarismo, eu posso ter alguém que diga, não, ótimo, melhor política de segurança, porque assim eu gasto menos, porque assim eu só preciso deixar que as pessoas, né, se valham das suas tipologias arquitetônicas, e se elas não fizerem, eu vou dizer que pena. Isso deveriam ser os privados se regenerando por eles mesmos. Então, eu consigo encontrar pontos que me permitem fazer leituras as mais distintas. Além disso, para terminar, para a gente ter um tempinho para conversar, eu uso uma diferenciação que é do Luc Boltanski e da Yves Capello, naquele livro Novo Espírito do Capitalismo, que é entre crítica social e crítica estética. Esse nome crítica estética é muito ruim, no francês é crítica artista, em que, muito rapidamente, eles vão dizer que as críticas, né, se diferenciam nessas duas coisas, que são fontes diferentes, né? Então, se a crítica social, a fonte é a miséria e a perda, né, de controle sobre a própria vida, no caso da crítica artista, eu estou falando, né, de uma perda de liberdade, de uma perda de autenticidade, né? As duas são igualmente importantes para eles, né? E se a gente tivesse que olhar a Jacobs, né, a crítica que ela faz é uma crítica muito mais próxima da crítica artista do que da crítica social. Quando ela vai criticar os conjuntos habitacionais, que ela vai falar de vários conjuntos, ela não vai dizer que é um problema redistributivo, ou seja, que as pessoas não têm casa e agora elas têm, ou então que as casas não contemplam uma necessidade de base, de fundo das pessoas. Ela vai dizer que eles são monótonos. Ela vai dizer que eles foram planejados sem ouvir as pessoas. Ela vai falar que a grande praga é da monotonia. Então, o ponto dela o tempo inteiro é a diversidade, não é uma redistribuição, né? Então, a crítica que ela está ancorando é uma crítica artística. Né? Então, nesse sentido da Capello e do Boltanski, no sentido de que eu estou falando de uma perda de liberdade, de autonomia, de reconhecimento da cidade como própria, né? Enfim, ela vai ter uma crítica muito grande também, né? E por isso que é difícil defini-la, né? Que não é uma crítica só ao Estado, mas também uma crítica às grandes empresas, né? Vai ter uma crítica ao carro, né? Que imagino que o Roberto Andrés vai falar na quinta-feira, mas também às grandes empresas, porque para ela tudo que é grande tem um problema de escala. E por isso que tem um livro que foi organizado agora, chama Vital Little Plans, dizendo que todos os planos têm que ser pequenos, porque senão a vida ela se dá nesse ponto do cotidiano, né? Então, uma estrutura enorme como uma grande empresa ou como o Estado não consegue dar conta dos elementos dessa vida que acontecem numa escala pequena. Então, ela é uma entusiasta do pequeno, né? Algumas pessoas falam que talvez a posição dela nesse ponto mais premente, mais resumida, seria o small is beautiful, né? Então, que ela vai ser contra toda e qualquer instância maior de concentração, de coordenação. Mas que para a gente fica aqui o ponto, né? Então, quando a gente vai
olhar para Jacobs, né, fazendo uma transposição muito tacanha, se a gente quisesse fazer uma crítica ao Minha Casa Minha Vida a partir da Jacobs, a gente conseguiria, dizendo, olha, a gente teve, então, um programa habitacional que tem um problema muito grande, tem uma padronização muito grande e que tem problemas de trazer casa e não trazer cidade, né, de maneira muito, muito rápida aqui, né? Então, seria possível ancorar, né, na Jacobs essa crítica. Mas também seria possível, né, alguém dizer o seguinte, está vendo? Por isso que o Estado não deveria fazer programa habitacional, não deveria gastar com isso, deveria dar as condições para as pessoas fazerem suas próprias casas. Então, eu tenho pontos em que eu tenho críticas as mais distintas que eu consigo ancorar no texto dela, e por isso que eu acho que hoje a gente está discutindo esse livro, e não porque ela permite uma leitura só. Então, era isso. Eu queria agradecer, muito obrigada. E queria muito ouvir vocês, se a gente tem 5 minutinhos aí para perguntas e comentários, enfim. Muito obrigada. Obrigada, Bianca, que prazer te ouvir, que prazer acompanhar a sua apresentação, somos nós que agradecemos. E a gente não recebeu nenhuma pergunta aqui no bate-papo, não recebemos, inclusive ainda dá uns minutinhos. Para quem quiser fazer aí a última chamada, pra gente... Oi? Tem uma pergunta aqui, eu vou te foi para você direto? Isso. Tá, joia. Por favor, então, Bianca, temos uma. Vou fazer essa, tá, gente? Por causa do tempo, para a gente não se estender muito, eu faço essa que chegou. Na sua visão, Bianca, o que de fato você acredita que, do início dos anos 2000 para cá, você percebe que saiu do campo conceitual e se apresentou no campo concreto, seja no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Hoje, né, no seu entendimento, o que das ideias da Jane Jacobs ainda não foi implementado ou poderia ser implementado em São Paulo e como? Uma pergunta do Davi Santos. Opa! Agora, bom, obrigada, Cláudia, super obrigada, Davi, pela tua pergunta. Acho que tem algumas, assim, né, então, tem alguns passos, né, da tua pergunta. Então, desde os anos 2000, né, então, o quanto que isso saiu do campo das ideias e se tornou prática, né? Então, como a gente, né, se você topar essa minha ideia de que a gente pode ler a Jacobs, né, como intenção, né, seria muito difícil a gente colocar o livro como uma régua, porque eu poderia tanto citar exemplos de políticas que vão pensar um planejamento radical e políticas que vão dizer o Estado não deveria fazer. Então, né, difícil a gente usar o livro de parâmetro nesse sentido. Mas o que eu acho que é interessante para a gente pensar, e a tua pergunta me dá a oportunidade de falar. Na medida em que esses políticos profissionais, e não são só candidatos e candidatas a prefeito, mas, por exemplo, se vocês estão acompanhando as discussões sobre o retrofit, que inclusive a gente fez uma nota técnica sobre o projeto de lei enquanto ele ainda estava na Câmara agora em julho, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o link, mas se vocês estão acompanhando o debate na imprensa agora, vai ter muita gente elogiando os propostas de retrofit no centro de São Paulo, dizendo que estão voltando os olhos nas ruas. Né, dizendo, olha, agora, então, esses projetos de remodelação vão permitir que as pessoas vejam e sejam vistas, porque estão trazendo de novo vida para o centro, e etc. Vai ter uma crítica, né, de outro lado, isso, né, citando a Jacobs expressamente, né, teve até um texto que eu vi, Jacobs sorriria de ver, então, esses prédios. Por outro lado, vai ter gente dizendo assim, não, se você quiser levar a Jacobs a sério, ela fala que você tem que prestar atenção nas relações sociais, e essas relações sociais mostram que eu tinha pessoas que ocupavam esses prédios porque não tinham moradia, ou então que essas relações estão trazendo uma dimensão diferente, né, então um aluno meu comentou, né, que eram os olhos brancos na rua, né, então eu consigo encontrar pontos de apoio para puxar críticas que talvez, né, ou análises que talvez eu não concorde para um outro lado. Então, a Jacobs também serve para a gente de crítica imanente. Vou dar um outro exemplo de um outro texto que eu escrevi também há um tempo, que na época, não sei se vocês vão lembrar,
quando a Paulista foi fechada para carros, né, e aberta para pedestres, teve um final de semana que choveu muito, que teve o Enem, e que aí o José Serra fez um comentário dizendo, tá vendo, isso não serve para nada, porque isso aqui é não utilizado e tal. E eu escrevi um texto dizendo, olha, mas o Morte e Vida das Grandes Cidades não era teu livro de cabeceira? Poxa, você fechar a rua para o carro, deixar um monte de gente usar de várias maneiras, será que isso não está tipo, no centro do livro da Jacobs? Então, a gente, na medida em que essas pessoas públicas usam a Jacobs, a gente consegue puxar ela para outros campos, porque eles aceitaram o terreno. Qual que é o problema? Quando a gente está falando disso, vocês estão vendo que eu não tenho muitos exemplos recentíssimos, de pessoas que, né, se valeram da Jacobs assim, do ponto de vista dos políticos com mandato. Porque tem um humanismo de fundo na Jacobs. E a gente está vivendo um momento da democracia brasileira em que esse humanismo de fundo foi para o espaço, né? Então, inclusive, quando eu falei lá na Casa da Cidade, uma das perguntas que me fizeram, né, era assim, nossa, bons tempos em que a gente tinha políticos com mandato citando a Jacobs, porque pelo menos tinha um terreno que organizava. Eu não sei o quanto que esse terreno organiza hoje, né? Mas o fato de organizar é bom, porque a gente consegue puxar e falar assim, não, se você aceita a Jacobs como parâmetro, vamos discutir esse parâmetro, e esse parâmetro pode ser diferente. Então, eu acho que a gente tem uma virada, né? Que é uma virada preocupante, né? Assim, para dizer o mínimo, na democracia brasileira, e isso atinge também todas as esferas, né? Federal, estadual, municipal. Então, acho que tem um novo diagnóstico que a gente teria que fazer para se perguntar por que esses planejadores políticos com mandato deixaram de fazer menção quando vão falar dos seus ideais de cidade. Talvez por um empobrecimento das ideias, né? Que os ideais de cidade são muito mais rasos, ou então também porque a gente está vendo uma virada aí que talvez a Jacobs ajude a explicar porque ela saiu de cena nesse ponto de vista. Quando a gente olha para os livros de urbanismo, não saiu de cena em nenhum momento, quando a gente olha para os planejadores e planejadoras, não saiu de cena em nenhum momento, então é só nesse âmbito mais dos nossos políticos municipais. Mas se a gente tivesse, então, né, que falar o que ainda falta fazer no livro, talvez seja esse embate das ideias, né? Dizendo que toda vez que a gente menciona a Jacobs, se você for usar a Jacobs num argumento estratégico político para dizer essa determinada política pública tem que ser defendida, você também sabe que você abre um flanco para que você seja criticado por outro lado, porque a atenção está colocada na Jacobs, né? Então, eu acho que a gente não pode ser ingênuo ao lê-la, né? E na medida em que a gente trata ela só como heroína, a gente deixa de ver essas contradições e tensões que, para mim, são o mais importante, que permitem essas contradições de política dentro dela. Mas, por exemplo, tem coisas que são, estou falando, né, que tem várias posições possíveis, mas eu vi esses dias que tinha gente defendendo condomínios fechados padronizados a partir do livro da Jacobs. Isso eu já falei assim, não, bom, isso não dá. Porque se tem uma coisa que ela está falando o tempo inteiro que ela é contra, né, é padronização, é planejamento, né, usado, então, assim, então tem limites, né, do que dá para defender. Dá para defender que, enfim, né, os privados, ela sempre vai dizer, quando ela vai falar do Estado, né, que o Estado tem que garantir as condições de diversidade. Então, ela dificilmente você vai achar um lugar em que ela vai defender uma política habitacional estatal, por exemplo, que o Estado forneça a moradia. Ela vai dizer, não, o Estado tem que dar fontes de financiamento para que os privados construam. Né? Ela tem na imagem um capitalismo de pequenos proprietários que vão lá e constroem suas próprias casas, todas as lojas, a loja do Joe, de pizza, não tem um grande conglomerado, por exemplo, quando tem, ela vai criticar. Né? Então, e também é curioso, né? Como vocês viram a Cláudia apresentando no início, eu sou professora de Direito, né? E não tem no livro, em nenhum momento, direito, né? Para ela, regulação, direito, norma e tal, não aparece em nenhum momento, que é muito curioso, porque como que você vai, né, evitar monopólios e etc., sem alguma política específica de coordenação, né? Muita gente também vai dizer, olha, então, legal, interessante, nessa escala muito micro, mas e como que funciona numa escala macro, né? E a saída dela é dizer o seguinte, olha, eu estou falando das cidades que eu conheço, que são as cidades americanas, que são esse pedaço aqui, para a sua realidade, para outra coisa, é outra coisa. Então, ela mesma fala assim, eu estou falando com lugar de fala, cidade americana. Então, é por isso que é curioso que tenham tirado do título, né, por uma questão comercial, mas que ela vai dizer, não, as cidades que eu estou olhando são essas cidades aqui. Eu tenho completa noção de que outras cidades têm realidades diferentes. Então, por isso também, né, claro, isso não é que impeça que a gente faça transposições, acho que é essa coisa interessante, mas sabendo que tem esses limites. Não sei se eu te respondi, Davi, mas achei muito boa a tua pergunta para a gente pensar agora, né, para esse contemporâneo, para essa discussão agora, né?
Davi, obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. Bom, Bianca, em função do tempo, acho que a gente podia ficar discutindo aqui bem mais, mas a gente queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, o convite do nosso curso, por estar aqui com a gente hoje. Foi muito rica a sua apresentação, sua palestra. A gente te convida também para continuar aqui com a gente na atividade que vai ser realizada na sequência. Antes disso, a gente vai deixar aqui na tela, gente, o QR Code para o registro de presença da palestra da Bianca Tavolari, está aqui. Maria Luísa, respondendo a sua pergunta no chat, tá? Você precisa baixar o aplicativo da FAAP e registrar o QR Code. Se você continuar tendo problemas, você pode mandar um e-mail para eventos da FAAP, que está registrado aí embaixo o endereço. A gente vai dar um intervalo, gente, de 10 minutinhos, acho que nem isso, assim, é só para a gente ter um respiro, tomar um café, ficar mais à vontade, e a gente vai receber a ex-aluna da FAAP, Gabriele Roncarati, que vai mostrar para a gente a revista Jane Jacobs e o Paris, que foi realizada no âmbito da disciplina de HTAL 6 em 2019. Então, Bianca, se você quiser continuar aqui com a gente fica muito feliz com a sua presença. E é isso, gente, acho que a gente pode, então, às 6h10, podemos combinar 5 minutinhos, 7 minutinhos para retornar, tá? E aí, Gabriele, eu sei que você já está aqui, eu vou te convidar para ir para a sala simultânea. Eu vou te convidar para a gente conversar um pouquinho. Ou o Rodrigo convida, por favor, Rodrigo, não sei se eu consigo fazer essa operação aqui no Zoom.
Olá, estamos aqui de volta para dar início à próxima atividade. Maravilha. Bom, então, convidamos a todos para continuar com a gente vai dar sequência ao segundo dia do primeiro simpósio de arquitetura e urbanismo da FAAP, cujo tema é os 60 anos de morte e vida das grandes cidades, o livro da jornalista e ativista norte-americana Jane Jacobs. Tivemos na primeira parte do dia a palestra Jane Jacobs, Contradições e Tensões, da Bianca Tavolari, que foi ótima e mostrou para a gente as múltiplas interpretações que tornaram possível o livro da Jane Jacobs ser considerado um clássico, não só no campo do urbanismo, mas também, né, para discutir as cidades de maneira geral. E agora, a gente gostaria de passar a palavra para a ex-aluna do nosso curso, Gabriele Roncarati. Ela vai mostrar uma revista que foi produzida pelos alunos e alunas da turma do 7º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo, no primeiro semestre de 2019. Então, como resultado das discussões e do debate em torno da primeira parte do livro Morte e Vida das Grandes Cidades, as alunas e alunos produziram uma série de artigos, e esses artigos foram reunidos e publicados, né, nessa revista, que a Gabriele vai apresentar para a gente. Antes disso, eu vou apresentá-la para vocês. A Gabriele é arquiteta e urbanista, formada pela FAAP, no ano passado, em 2020. Atualmente, ela está cursando especialização em planejamento e gestão de cidades na Poli-USP, e ela é curiosa e fascinada pelas experiências e surpresas que a vida tem a revelar. Muito simpática sua mini bio, Gabriele. Então, eu te convido para apresentar, vou colocar aqui você na marcação, para que todas te conheçam. A gente também queria agradecer a presença de todas e todos que estão aqui assistindo, não só das nossas alunas e alunos, mas também de convidados externos que estão aqui presentes. Então, muito obrigada, Gabriele, a palavra é sua. Oi, boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer a FAAP, o Marcos Costa, a professora Cláudia, o Rodrigo e todo o corpo de professores que está organizando o simpósio. Fiquei muito honrada com o convite, com a ideia de ver um evento assim acontecendo. E como a professora Cláudia falou, eu vou apresentar para vocês a revista que a gente produziu, fazendo paralelos entre a Jane Jacobs e a realidade do bairro do Paris. Mas até para estruturar um pouquinho a nossa conversa, eu vou apresentar um pouco do bairro do Paris antes de mostrar a revista, os artigos que a gente produziu. Então, eu preparei uma apresentação bem rapidinha, com umas fotos, e está aparecendo para todos a apresentação? Tá ótimo, Gabi. Então, tá. Bom, essa apresentação, eu estou trazendo aqui um pouco do cenário do Paris, né, o contexto urbano onde ele se insere, para quem não é de São Paulo ou nunca visitou o bairro. Então, eu coloquei aqui esse trajeto de carro, né, demarcando entre a FAAP, né, saindo da FAAP e chegando até a Praça do Paris, que eu vou mostrar mais adiante as fotos. Então, o Paris, ele se localiza aqui, próximo da Marginal Tietê, né? Ele está a leste do Centro Histórico de São Paulo. E aqui esse mapa, meu grupo, né, no 7º semestre, síntese de toda a sala, até parecido com o trabalho da revista, foi um mapa de informações que a sala toda levantou. Então, em termos de infraestrutura urbana, de transportes, os equipamentos, essa mancha azul é como o Paris se situa na área de várzea do Rio Tietê. Essa área mostra o curso original do rio, né? Então,
vou passar aqui rapidinho, só para continuar. Bom, a ordem das fotos está na ordem do percurso que a gente fez na primeira visita, quando a gente foi com todos os professores da disciplina. Então, a gente partiu do metrô Armênia, que fica mais ou menos aqui, assim, nesse cruzamento das avenidas. Bom, a primeira rua que a gente começou a andar é a Rua Pedro Vicente. Ela fica nessa porção mais ao norte, próximo da Marginal Tietê, e essa foto à direita, ela mostra a antiga fábrica de biscoitos Bela Vista, né? E como eu coloquei aqui essa foto também para ilustrar, tem o Instituto Federal de São Paulo, que é uma instituição de ensino médio e superior pública, que também está de frente para essa praça, que é a Praça da Cantuta. A Praça da Cantuta é uma praça bem importante no Paris, né? O Paris, ele, para quem não sabe, é um bairro que reúne muitos grupos de imigrantes, e a Praça da Cantuta, ela tem uma identidade forte, assim, da comunidade boliviana no Paris. Então, aos domingos acontece, antes da pandemia, né? Aconteciam as feiras gastronômicas. Aqui do outro lado dessa praça é o IFESP, que eu falei, que tem aquele muro. Então, só contextualizando a visita que a gente fez, essas fotos são do dia da visita, a gente fez num dia da semana pela manhã. Então, vale contextualizar isso para vocês entenderem que esse é um dia útil, digamos assim, né? Um dia útil no Paris. Esse é o conjunto habitacional Olarias, né? Ele é um condomínio de habitação de interesse social logo adiante, na rua da Praça da Cantuta. Então, o conjunto de prédios, conforme esse pátio central aqui, os corredores desses blocos têm vista aqui para o interior, e as janelas, né, das unidades desses blocos que dão frente para o outro lado da rua, também dão vista para o pátio. Esse é o acesso principal, a calçada de acesso do conjunto Olarias, né? Então, assim, eu trouxe esse exemplo, essa foto, porque o bairro do Paris, de modo geral, ele carece muito de espaço público. Então, é interessante ver como que um conjunto de habitação social, ele quebrou, né, aquela forma do H que geralmente a gente vê, e uma fórmula que acaba sendo reproduzida em diversos contextos, em diversos bairros da cidade de São Paulo, e até virou o modelo da política habitacional brasileira. E ele foi desenhado, né, o desenho dele é diferenciado, conformando os limites do terreno em que ele se insere. Seguindo o trajeto da visita, a gente passou por essa rua, que é a Rua Comendador Nestor Pereira. Ela é uma rua que, se a gente parasse para analisar aquele mapa que eu mostrei no começo, do diagnóstico, ela concentra muitos equipamentos. Então, assim, tem centros de acolhimento às pessoas em situação de rua, centros de acolhimento para as mulheres, tem albergues, né? Esse sítio das Alamedas, ele é uma parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social, então tem vários dos equipamentos. Do outro lado dessa calçada tem essa escola de educação infantil, que é do lado dessa praça. Então, assim, em termos de mapa, né, de localização, são muitos equipamentos que reúnem, né, atraem muitos fluxos de pessoas, mas a gente está andando na rua, a gente não vê ninguém. E o próprio desenho, né, desses equipamentos, como essa foto aqui, eles são murados, eles ocupam grandes lotes públicos, com algumas entradas muito específicas que é até difícil de identificar. E aqui também, continuando para essa rua, indo na direção do estádio do Canindé, esses são os acessos do estádio, né? Também são ruas muito desertas. À noite, como a Bianca acabou de falar, né? Já trazendo um pouco do que a Jane Jacobs fala, são ruas que não têm, né, os olhos da rua, porque é um uso muito específico que atraem públicos, como no caso do estádio, em datas muito específicas, né? Então não tem
uma rotina diversificada em horário, em públicos de faixas etárias diferentes. Agora a gente chega na praça, que é aqui onde eu falei que eu coloquei o trajeto da FAP até essa praça, que é a praça central do Paris, a Praça Padre Bento. Então, só retomando nesse mapa, a gente partiu aqui onde está passando o meu mouse, dessa porção mais ao norte, né, perto dos lotes das glebas do Canindé, da Praça da Cantuta, e a gente foi descendo nesse percurso até a Praça Central do Paris, que é a Praça Padre Bento. Uma coisa que eu não falei no começo é que o Paris, ele começou como um povoado no século XVI, né, na época da ocupação inicial da cidade de São Paulo, e aí, conforme foram avançando o tempo, né, quando começou a ocupação industrial a leste do centro de São Paulo, no Brás, no Bom Retiro, o Paris também entrou nessa onda de industrialização, então tem muitos galpões aqui no Paris, tem vilas operárias que eu vou mostrar nas fotos da região mais alta. Essa igreja também é do início do século XX, que é a Igreja Santo Antônio do Paris, e essa é a Praça Padre Bento, exatamente aqui na frente da igreja. Então, aqui no coração do Paris mesmo, a praça é bem movimentada, porque esse horário que a gente visitou já era próximo do horário do almoço, né, no dia da semana. Então, é uma praça onde as pessoas saem, né, do serviço para descansar, para reunir, tem os vendedores ambulantes. Aí aqui, mais próximo também, indo para a porção mais alta do bairro, a tipologia muda, né? As edificações, como eu falei, a gente identifica essas residências operárias, né? Essas casinhas geminadas, todas praticamente da mesma tipologia. No dia que a gente foi, tinha uma aberta e a gente entrou. E aqui tem uma praça, essa pracinha que eu tirei essa foto, super na espreita, assim, é até uma amiga minha que estava conversando com os moradores, e é uma praça muito, muito, muito pequena, ela é quase que um resíduo, né, no meio do traçado urbano, e em termos de qualidade de espaço, né, termos técnicos, assim, ela tem pouquíssimos bancos, não tem tanta diversidade, possibilidade de uso, mas ela é o ponto de encontro do bairro, porque na frente dela tem um mercadinho, ela dá para essa rua aqui que a gente estava andando, e também, já nas imediações da Praça Padre Bento, começa o comércio de varejo, né, do Paris. Então, aquelas lojas que atraem fluxos de pessoas de outras cidades, do estado todo, a Galeria Pagé, né, as lojas grandes de atacado e varejo também. Agora que eu já introduzi o Paris, eu vou compartilhar a revista que a gente produziu. Aqui. Tá aparecendo? Acho que sim. Assim. Tá. A revista que a gente produziu foi a primeira vez que, na disciplina de História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo, que a gente teve essa ideia, né? A professora Cláudia era a nossa professora da nossa turma, e ela lançou para a gente esse desafio de fazer, cada um produzir um artigo, né, no final do semestre, no final da N2, porque a dinâmica das aulas, cada aula, né, a cada semana, a gente discutia um capítulo do livro. Então, no final, né, quando a gente tivesse feito todas as discussões programadas, a gente produziria individualmente um artigo relacionando o Paris com o que a gente estudou nas aulas. Então, eu fiquei responsável de editorar essa revista, mas toda a turma, né, tem os seus artigos registrados aqui. E falando um pouco assim sobre as abordagens, é muito interessante como estudando o mesmo bairro, com os mesmos professores, cada um revelou um incômodo, né, em relação ao bairro, assim. Então, só pegando alguns títulos para a gente abordar e levantar essa discussão em relação a Jane Jacobs, também esconde e mostra que é a relação dos olhos da rua, né, os muros do Paris,
a natureza peculiar das cidades, vitalidade nas ruas e qualidade de vida, que no Paris, como eu mostrei, se você pegar a parte alta e a parte baixa perto do Canindé, parecem bairros completamente diferentes. As calçadas também, as calçadas foi um tema bem recorrente, na verdade. As praças do Paris, que se a gente relembrar um pouquinho o percurso, a Praça da Cantuta, que eu falei que tem a comunidade boliviana muito presente, a Praça daqueles senhores que a gente encontrou, que é uma praça super pequena, mas em significado ela é muito importante, a Praça da Igreja, que é a mais antiga, né, é a referência dentro do bairro, e também é frequentada por um público em outros dias da semana, né, para outras finalidades, e os Olhos da Rua, e que é um incômodo que a gente não teve como ignorar, porque todo aquele trajeto do Canindé da porção mais ao norte é muito desconfortável até andar por. A gente, como mulher, já imagina situações, então, se eu passasse aqui vindo do metrô, aí você imagina assim, para onde eu fujo, né? Porque quando a gente está andando, é quase que automático a gente pensar assim, reações, possibilidades de correr para um lado, quem que eu chamo, né? A nossa cabeça vai pensando esse tipo de coisa. Então, o resultado da nossa revista, a gente tinha um limite de caracteres, né, até para a revista ficar bem dinâmica, com várias imagens, então a gente teve essa liberdade de incluir citação, mapas e tudo. E o intuito dessa revista foi realmente a gente, mais do que, né, entregar uma atividade para valer nota, né, porque ainda que esse artigo fosse um trabalho da disciplina, mas foi bem gostoso de fazer essa revista, de escrever esses artigos, porque foi um memorial mesmo da turma, assim, que foi bem subjetivo. A gente, quer dizer, a gente colocou as opiniões, colocou o parecer, mas também sempre trazendo o embasamento teórico da Jane Jacobs, né? Fazendo esses paralelos com o que ela fala de Nova York, né? E como, até porque as ideias delas foram super vanguardistas e não à toa a gente está discutindo Jane Jacobs 60 anos depois. Então, esse foi um pouquinho do que a gente produziu. E acho que é isso. Que legal. Gabriele, pode continuar passando aí a revista, não tem problema. Pode? Tá bom. Pode passar para todo mundo ver também o seu trabalho de diagramação, que ficou lindo, né? Ficou muito interessante. E só para responder uma dúvida que apareceu também no bate-papo, a gente acabou não publicando essa revista online, ela não está disponível na internet. Acabou ficando, né, Gabi, um arquivo dos próprios alunos. Então, a gente disponibilizou para todos o arquivo em PDF e a gente fez uma vaquinha no final, né, para poder imprimir a revista. Então, nós temos a versão impressa, que pertence a todos os alunos, foi compartilhada e que está lá na FAAP também. Quando a gente depois voltar presencial, a gente pode mostrar para vocês. E a gente, na verdade, só para pontuar, cada aluna da turma da Gabriele acabou trabalhando uma das questões levantadas pela Jane Jacobs no livro. Né? Então, na primeira parte, principalmente, que se chama A Natureza Peculiar das Cidades, a Jane Jacobs, ela levanta os usos das calçadas e os usos dos bairros. Né? Então, ela chama atenção para a questão da soma dos contatos, dos olhos nas ruas, né? Na segurança, integrando as crianças no espaço público e no bairro, a questão dos parques e praças. Então, cada aluna da turma do 7º semestre escolhia um desses pontos, né, um desses enfoques, e tinha que fazer a aplicação, né, ou o paralelo, a comparação, ou até evidenciar contrastes
entre esses pontos e o que acontece no bairro do Pari hoje em dia, né, Gabriele? Então, Isso. a ideia da revista foi essa? Pode falar, Gabi. Eu acho que foi exatamente isso, assim, a gente buscou tanto, porque não tem como ser indiferente aos textos da Jane Jacobs também, né, as discussões na aula eram super interessantes, porque a proposta era exatamente essa, a gente lia e aí cada um tinha que ir com uma pergunta preparada para a aula, porque a Claudinha ia convocar alguém para fazer a pergunta. Então, não dava para ser uma leitura passiva, né? Assim, eu vou falar que eu li aqui, a Claudinha não vai perceber, e aí eu me coloco na discussão, porque se de repente alguém fosse convocado, tinha que ter um apontamento, um questionamento para fazer. E aí era interessante, porque às vezes as perguntas levantadas eram coisas que às vezes também me angustiou, né? Cada um se sentiu assim, eu também pensei nisso quando eu estava lendo. Ou então uma leitura diferente que você fala, nossa, é muito fora da caixa, né? Essa interpretação. Então, foi muito interessante tanto as discussões em aula quanto a produção da revista, assim, porque foi uma troca, não foi simplesmente uma leitura, né? A gente não leu a Jane para fazer uma prova, né? Vou ler a Jane aqui para fazer um fichamento simplesmente. Foi muito marcante. Foi uma leitura ativa, assim, gostei bastante. Ai, que bom. E que bom, Gabriela, também que essa metodologia também é aplicada, né, pelo professor Marcos Costa, que também está na disciplina, que também fomenta essa questão do debate, da participação ativa, né, da sala de aula invertida, de ler antes e discutir no ambiente da aula. Então, que bom. E aí, também, pode falar. Só para completar, que a aula era um respiro para a gente, assim, porque às vezes na faculdade de arquitetura as disciplinas de projeto são super gostosas, os ateliês, e às vezes na semana de entrega, né, que é aquela correria de cada grupo vai se organizar de uma forma, aí tinha essa matéria que era sentar, pensar, era um respiro muito bom. Era bem diferente na dinâmica, assim. Que bom. E acho que assim, o que fica para a gente, né, do dia de hoje, todas essas contradições e tensões apresentadas pela Bianca, a gente também sempre fazer esse exercício de interpretação e também aplicação na nossa realidade, né? Então, de que forma os pontos abordados pela Jane Jacobs podem ser aplicados para a gente pensar a São Paulo de hoje, né? Até puxando o gancho para a palestra do Mauro Cagliari de amanhã. Como que a gente pode pensar, né? O que ela trouxe para o debate no campo do urbanismo para que a gente possa interpretar e a gente possa analisar, problematizar como é a cidade hoje, né? Como são os bairros hoje da nossa cidade. E acho que uma lição que fica também é que a Jane Jacobs acreditava no potencial emancipatório da cidade, né? Acho que é isso que ela defendia naquela época, e eu acho que é uma coisa que nós também continuamos levantando essa bandeira, de que a cidade é, de fato, um lugar que emancipa, né? Não só dos conflitos, mas também dos encontros, da soma dos contatos, como ela mesma fala. Então, a Jane Jacobs fala, né? Então, acho que fica para a gente essa sementinha que ela plantou lá no início da década de 60. Então, Gabriela, eu queria agradecer a sua presença, por ter topado estar aqui com a gente, mostrar o trabalho que vocês fizeram lá em 2019. E amanhã a gente vai contar com a presença da Juliana Toniolo, que é aluna, ainda não se formou, vai se formar agora no final do ano, e ela vai apresentar a revista Jane Jacobs e o Bom Retiro, que eles desenvolveram o ano passado. Tá? Muito obrigada, viu, Gabriele? Eu que agradeço o convite. Então, gente, amanhã, às 17 horas, nós teremos a palestra do Mauro Cagliari, Jane Jacobs, na São Paulo de hoje.
com a mediação do professor Rodrigo Serafino, e na sequência a gente conta com a presença da Juliana Toniolo, como eu acabei de falar, para apresentar a revista que eles fizeram o ano passado em HTAL 6. Então é isso, o QR Code é diferente, tá, gente? Não é o mesmo QR Code da palestra da Bianca Tavolari, então tá aí para vocês registrarem a presença nessa segunda parte do segundo dia do simpósio. Então, acho que é isso. Agradecemos a presença de todas e todos e encontramos vocês amanhã. Obrigada. Tchau, tchau.